Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e nós vamos dar continuidade ao estudo do direito tributário. Nós estamos estudando limitações constitucionais ao poder de tributar. Sabemos que os entes tributantes ele tem um poder quase que ilimitado, né? Esse poder ele vai ser limitado pela Constituição Federal, pelas imunidades que nós já estudamos. Vimos lá as imunidades genéricas e as imunidades específicas, já estudados, e os princípios. E na aula de hoje nós vamos analisar o princípio da legalidade, né? Um princípio que faz parte até do conceito de tributo. Se nós pegarmos o artigo 3º do CTN, lá fala que tributo é toda prestação pecuniária compulsória que não consiste em sanção de ato ilícito instituído por lei, né? Princípio da legalidade, ou como a doutrina também denomina, né? Princípio da reserva legal, ou da tipicidade, ou ainda, né, da estrita legalidade, tá? É a nomenclatura que pode ser encontrada aí, né, nas doutrinas sobre o tema, né? Base constitucional, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 150 ele inaugura o capítulo inerente aos limites constitucionais ao poder tributário, determinando que a União, né, é vedada, a União, os Estados ou municípios do Distrito Federal, né, sem outras garantias, é vedada, né, inciso 1, criar e aumentar tributo que não seja por lei, ok? Então só se pode criar e aumentar tributo por lei, regra, beleza? Regra, né, tá aí colocada, tá? Só que vai além disso, tá? Ao analisar o princípio da legalidade, nós vamos ver que a lei tem que trazer, né, os elementos, né, do tributo. Então, ou seja, elementos da lei tributária. É como se fosse uma receita de bolo, né? Tem que ter isso na lei tributária. Tá? Tem que ter, senão essa lei tributária ou ela vai ser inconstitucional ou vai ser ilegal, a depender da situação. O que tem que constar obrigatoriamente de uma lei tributária? Fato gerador, óbvio. Qual o fato que vai gerar, né, a cobrança do tributo? A lei tem que trazer sujeito passivo, tá? Quem vai pagar o tributo? Né? Base de cálculo, ou seja, né, qual vai ser a base para calcular, né, o tributo, tá? E a alíquota, que é o percentual que se joga sobre a base de cálculo para se chegar ao valor do tributo. Né? Se nós analisarmos aqui, está faltando o sujeito ativo, quem vai cobrar o tributo? Mas o sujeito ativo já é implícito, né? A Constituição Federal, quando ela distribui a competência tributária, ela já fala, olha, compete à União, por exemplo, instituir imposto de renda. Então é a União, é o sujeito ativo, tá? Aí só que a lei do imposto de renda tem que trazer qual é a base de cálculo, qual é o sujeito passivo, né? Qual é o fato gerador, melhor dizendo, né? Perdão, qual é o sujeito passivo, qual é a base de cálculo e qual é a alíquota, ok? E a data de pagamento? Tem que estar na lei? A lei tem que trazer no texto dela qual é a data de pagamento do tributo? É um tema interessante, tá? Por quê? Porque houve uma situação onde um determinado tributo federal, ele não tinha a lei, não trazia a data, e uma portaria do Ministério da Fazenda determinou, né, a data, salvo engano, dia 5 de cada mês, para pagar o referido tributo. Tá? Ações foram ajuizadas dizendo que feria o princípio da legalidade, uma vez que essa data de pagamento não poderia ter sido feita por decreto do Ministro da Fazenda, mas sim deveria constar na lei. Supremo Tribunal Federal, né? STF, ele entendeu que mera data de pagamento é um ato da administração, né? Então não precisa ser um elemento inerente dentro da lei tributária. Pode sim ser por decreto ou portaria, melhor dizendo, lá foi, né? Portaria do Ministério da Fazenda, ok? Mas já que nós estamos falando do princípio da legalidade, qual que é a espécie normativa para se criar o tributo? Qual lei? O princípio da legalidade tem que saber. Nós temos duas espécies normativas típicas aqui no nosso, né, na nossa Constituição. A lei ordinária e a lei, né, complementar. Qual espécie? Tá? Em regra, é a lei ordinária. Né? Lei complementar, nós já vimos, né, artigo 146 da Constituição Federal. É só para trazer critérios gerais sobre o tributo. Já a criação de um imposto, tá? Ou, por exemplo, ele já é um critério específico. Então, ou seja, é a lei ordinária, a regra. A regra para a criação de tributos no Brasil é a lei
ordinária. Existem alguns casos que tem que ser por lei complementar? Tem. Só que aí é porque a Constituição Federal determina. Por exemplo, empréstimos compulsórios, artigo 148, lei complementar. Porque a lei, a Constituição Federal determina que só pode ser por lei complementar. O exercício da competência residual, artigo 154, inciso 1, só por lei complementar. Tá? O exercício lá do artigo 153, inciso 7º, o imposto de competência da União, o imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Então é claro que eu vou ter tributos que vão ser instituídos por lei complementar, mas isso é uma exceção. A regra é a lei ordinária, ok? E por falar em exceção, quais são as exceções ao princípio da legalidade? Ou seja, o artigo 150, inciso 1 determina: só pode se criar e aumentar e, óbvio, diminuir tributo no país por lei. Então, ou seja, para criar tributo depende de lei? Depende. Para aumentar tributo precisa de lei? Precisa. Para diminuir tributo precisa de lei? Precisa. Para extinguir tributo precisa de lei? Precisa. Uma lei que vai revogar, Então tem que ter lei. Mas como que eu tenho exceções? Agora, importante, gravem aí. Não existe exceção em relação ao princípio da legalidade no que tange criação de tributo. Criar tributo só por lei. Não pode ser por decreto, por portaria, por resolução, não por nada. Só se pode criar tributo por lei. Professor, então, por que tem exceção? A exceção ao princípio da legalidade, ela vai determinar sobre o aumento, a majoração. Eu vou aumentar ou diminuir algumas espécies de tributo por decreto, ou por resolução. Ou seja, um ato que não é lei. Pode até ser um ato normativo, no sentido amplo, mas não é lei em sentido estrito. Ok? Então, por exemplo, artigo 153, parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º determina que o presidente da República pode, por decreto, aumentar ou diminuir as alíquotas de 4 impostos: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operação financeira, IOF, e o IPI, imposto sobre produto industrializado. Tá? Semelhança desses 4 impostos: os 4 são impostos extra-fiscais. Além de ter a função de arrecadar, tem uma função extra, que é controlar a economia. Então, como que poderia, eu presidente, preciso controlar a economia, ter que mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional votar para diminuir o tributo? Se eu preciso disso agora, então vai ser exceção ao princípio da legalidade no que tange aumento ou diminuição de alíquota. Pode ser feito por decreto, ok? E também a Constituição Federal traz o artigo 155, parágrafo 4º, que é um parágrafo referente ao ICMS. Para se diminuir ou aumentar, a depender da quantidade, o percentual de alíquota, depende de um conselho feito para a resolução do CONFAZ, que é a reunião de todos os secretários de Fazenda dos estados, do Brasil. Ele se reúne em Brasília, presidido pelo ministro da Fazenda, e eles vão deliberar, e essa resolução vai ser utilizada para o ICMS. Então são casos específicos, aonde vai se aumentar ou diminuir um tributo sem lei. Por isso que é exceção ao princípio da legalidade. Ok? E hoje nós ficamos por aqui. Vamos aí nos próximos encontros estudar outros princípios de suma importância, nos limites constitucionais do poder tributário. Mas então, até nosso próximo encontro em mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.